tão pequena. Maria Fernanda também está esticando. Criançada comendo fermento aí nesse tempo de quarentena, amém? É bênção. Queridos, pega a sua Bíblia em suas mãos. Abra no primeiro livro do profeta Samuel, primeiro livro de Samuel. Quem está me ouvindo bem, dê um glória a Deus. Você que está aí de máscara aí, fala Jesus é bom. Diga Ele é santo. Sabe, meu querido, mesmo com máscara você pode glorificar, viu? A voz continua saindo, né? E você pode sorrir também. Eu não vejo o seu sorriso, mas eu vejo aqui os pezinhos de galinha aqui do lado, assim, na hora que os olhos também sorriem. Amém, amados? Vamos lá, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 25. Amém? Eu quero trazer uma breve mensagem ao seu coração. Gostaria que você prestasse bastante atenção e refletisse um pouquinho na sua caminhada. É bênção. Amém? Vamos lá, 1 Samuel, capítulo de número 25, e o verso 14 em diante, diz assim: Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: Do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando das nossas ovelhas. Agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Eterno Pai, nós te damos graça por lermos a sua palavra, pedimos ao Espírito Santo, continua ministrando nos nossos corações essa noite, é o nosso pedido, a nossa oração, no nome de Jesus, e aquele que crê e concorda, diga amém e amém, Jesus, amém? Amados, o capítulo 25 do profeta Samuel, do primeiro livro do profeta Samuel, é um capítulo que ele começa com uma notícia muito dura. Ele começa no versículo 1 dizendo da morte do próprio profeta e que toda a nação havia se reunido para prantear, chorar a sua morte. E ali ele foi sepultado, e depois disso Davi foi para aquela região aonde morava este homem mau chamado Nabal, que tinha por sua mulher esta mulher chamada Abigail. E eles ficaram ali juntamente com os pastores no campo, protegendo aqueles pastores. E era muito comum, querido, naquela época, as pessoas praticarem hospitalidade. Sabe aquela coisa quando a pessoa chega na sua casa, ou quer um cafezinho, já vai, faz o cafezinho, um suquinho, umas bolachas, né? Um bolo, tal, serve. A hospitalidade era quase que uma obrigação na cultura daquele tempo. Quando um viajante passava pelas suas terras, era quase que uma obrigação você praticar a hospitalidade e prover para ele alimento, prover para ele pouso. Se você ler em outros textos, por exemplo, você vai encontrar em diversos textos essa experiência de homens que estavam viajando e ali recebiam a provisão de um lugar de descanso e alimento. Uma das passagens mais conhecidas, 2 Reis, quando Eliseu passa naquela casa onde tinha uma mulher que não tinha filhos, e ela fala para o seu marido o quê? Vejo que este homem que passa por nós é um santo, homem de Deus, vamos fazer um quarto para ele, uma cama, uma cadeira, colocar ali um candeeiro para que ele possa descansar, e assim o fizeram. Mas quando Davi, juntamente com os seus homens aqui, manda mensageiros para falar com Nabal, Nabal na verdade é muito rude na sua resposta. Davi estava com ele aproximadamente 600 homens, e o que Davi pediu foi alimento para estes homens, para que eles não ficassem sem provisão naquela região. E quando chega a palavra, olha, Davi está aqui, está pedindo que você possa nos ajudar, provendo alimento e tal, a resposta dele é dura. Quem é este Davi? Que parte que eu tenho com esse filho de Jessé? E ele começa a colocar as palavras ali muito duras, as palavras são ouvidas por aqueles mensageiros que Davi enviou, e os mensageiros transmitem para Davi na íntegra, e Davi então fica irado com a posição de Nabal. E na mesma hora ele olha para os seus soldados e falam: coloquem a espada na sua bainha, porque nós vamos lá e vamos fazer justiça. Vamos derrubar essa terra. De nada nos adiantou sermos bondosos para aqueles que estavam ao nosso redor. Davi fica irado, e a pessoa quando fica irada parece que falta oxigênio, né? A pessoa não pensa direito, não presta muita atenção nas situações. Mas então, querido, mesmo tendo essa resposta, um dos servos
que era um daqueles que estavam no campo e viu toda aquela situação, ele vai procurar Abigail, que era mulher de Nabal. E quando nós lemos o texto, querido, é tremendo. Ele vai até Abigail e relata tudo aquilo que aconteceu. Fala para ela exatamente, olha, o nosso Senhor recebeu os mensageiros. Ele foi tremendamente áspero. Ele agiu de maneira nécia, ou seja, louca. Ele não percebeu que Davi era um homem de guerra, que havia com ele soldados. Ele não percebeu que a resposta dele poderia trazer consequência sobre a nossa casa. Como toda pessoa que é impulsiva, toda pessoa que é tomada por comportamento ásperos, rudes, às vezes não percebe que as suas palavras podem gerar sobre ela consequências, e geram consequências sobre ela, e não somente sobre ela, mas também sobre a sua família, porque a família acaba sofrendo as consequências da loucura de um só. Aquele servo, então, também temendo pela sua vida e pela sua situação, vai até Abigail e fala todo o relato do que tinha acontecido. Lógico que Abigail, ela teve uma postura diferente, e aqui é o tema dessa mensagem hoje, que eu queria trazer para você. Eu queria falar contigo sobre o caráter de Abigail. É lógico que falar sobre o caráter é muito amplo, porque o caráter é o conjunto dos traços morais e éticos de uma pessoa. Mas eu queria nessa noite aqui destacar 3 pontos aqui do caráter de Abigail, que servem muito para nós, na nossa caminhada cristã, e estão muito aqui aparentes no texto que nós lemos, na vida desta mulher, que ela agiu de uma maneira oposta à maneira que o seu marido agiu com aqueles homens. Amém? Então é sobre isso que eu queria falar contigo nessa noite. Eu queria compartilhar. Você que gosta de anotar, eu gostaria que você anotasse, mas você não guardasse na gaveta. Você depois, na sua casa, refletisse, você estudasse, amém? Você fosse um pouquinho bereano para conferir se é isso mesmo que eu estou dizendo, amém, amados? Para que seja para o nosso crescimento em nome de Jesus, amém? Então, querido, falando sobre Abigail, esta mulher que ouviu o mensageiro relatando, olha, vieram os mensageiros, e eles relataram a necessidade de alimento para os homens. Nabal se recusou, ele falou, a versão corrigida ainda fala que o mensageiro disse para Abigail que o seu senhor era um homem de Belial, né? Nessa versão que eu li aqui fala que ele era um homem perverso, um homem mau. A verdade, querido, é que Nabal, ele realmente tinha esta direção na sua vida de fazer o mal. Era um homem rude, um homem que não tinha zelo nem pela sua própria vida, nem pelos seus. Um homem talvez que era muito avarento, um homem talvez que era muito apegado às suas posses, um homem que não temia o Senhor. Do outro lado nós vemos Abigail já de uma forma oposta, sabendo da sua responsabilidade. E a primeira característica do caráter de Abigail que nós podemos destacar é que ela era uma mulher prudente. Amém? Era uma mulher prudente. O texto fala no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, verso 3, que Abigail era uma mulher inteligente e bonita. Algumas versões estão assim, que ela era uma mulher de vasta beleza e de entendimento. É a mesma coisa. Uma mulher bonita é maravilhoso, mas uma mulher bonita e inteligente é a obra completa. É aquilo que está escrito em Gênesis, né? Porque Deus, quando fez o homem, a palavra ali deixa muito claro que o homem foi feito, a palavra hebraica que é usada ali, que o homem foi feito ali pela pluralidade, Elohim, né? Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. E o homem foi feito pelas mãos desses 3, mas quando faz a mulher, é apenas o pai que faz a mulher. E a palavra que descreve a criação da mulher, Leftim, quer dizer uma criação perfeita, obra-prima. Amém? Então a mulher, assim que não fique convencida não, viu, minha irmã? Em nome de Jesus, né? Mas Abigail era essa mulher. Mulher sábia, mulher com entendimento, inteligente e bonita. Amém? E aqui é interessante, querido, porque nós vemos que ela era o contrário do seu marido. O mesmo versículo diz que, embora Nabal fosse descendente de Caleb, ele era rude e ele era mau. Completamente oposto. Mas nós vemos na vida daquela mulher uma prudência, porque quando a notícia chega para ela, ela resolve agir. E como que é uma pessoa prudente, querido? A pessoa prudente, ela é capaz de evitar perigos desnecessários. Ela não tem um cuidado no excesso, não, ela tem a capacidade de ver, olha, há um perigo ali eu não vou mexer. Ou se eu for mexer, eu vou tomar todas as medidas possíveis e cautelares para que não venha trazer uma consequência, não venha haver um prejuízo. Uma pessoa prudente, querido, ela age sempre de modo cauteloso, seja numa questão de relacionamento interpessoal,
seja numa questão de negócios. Você nunca vai ver uma pessoa prudente comprando um carro sem levar antes no mecânico, sem puxar antes uma documentação, sem saber se está tudo certo com aquele veículo. Nunca vai ver uma pessoa prudente fechando um negócio numa casa, sem ver a casa, sem ir analisar, sem pedir a opinião do engenheiro, para ver se a casa tem bons fundamentos, tem uma boa estrutura. Isso é uma realidade de uma pessoa prudente. Uma pessoa prudente não vai nas Casas Bahia comprar um refrigerador novo se as suas contas não vai dar para pagar a parcela. Prudentemente antes vai para a ponta do lápis e vai fazer contas. Assim é uma pessoa prudente, cautelosa. Uma pessoa prudente, querida, é aquela que age de modo sensato sempre, com paciência. O mundo pode estar explodindo à sua volta, mas ele mantém a postura. Esta pessoa mantém a postura. Procura ser paciente, espera o momento certo para falar, não abre a boca. Toda pessoa que fala, normalmente 90% do que fala é besteira. Normalmente toda pessoa que não pensa para falar, 95% das palavras que saem da sua boca são palavras que merecem um arrependimento depois. O problema da palavra dita é que ela não volta. Por isso que a palavra nos instrui muito, para a gente ouvir mais e falar menos. Para que a gente não colhe os prejuízos de falar sem prestar atenção, sem saber realmente aquilo que vamos comentar ou aquilo que vamos dizer, se há realmente lastro, se há realmente fundamento para aquilo que estamos falando, para não sermos pegos pelas nossas próprias opiniões pessoais, que muitas vezes são elas sem fundamento nenhum. Querido, uma pessoa prudente, querida, ela normalmente é ponderada, ela é calma. Até porque se você perder a calma, você perde o equilíbrio. Se você perder o equilíbrio, você não vai ter prudência. Vai ser ao contrário disso, você vai agir de maneira impulsiva. Logo haverá prejuízo, sim ou não, igreja? Então eu quero que você entenda, querido, que aquela mulher, ela teve a capacidade de parar para ouvir aquele homem. Aquele servo chegou talvez temendo. Você já viu uma pessoa preocupada chegando? A pessoa às vezes tenta explicar, mas a pessoa fala tão rápido, tão nervosa. Talvez ela tenha pego aquele servo e falado: calma, senta aqui, toma um pouquinho d'água, calma, se acalma, me explica o que aconteceu, fala para mim direito, relata para mim o acontecido, querido. E Abigail, ela nos dá uma lição tremenda. Ela é uma pessoa extremamente preparada para agir no meio de crises e de ameaças, coisa que todo cristão deveria ser, pronto para agir em momentos de crises e ameaças. Quantos cristãos nesse tempo de nuvem negras que nós temos vivido, que tem tido momentos de desespero, não tem sabido agir, não tem tido uma reação prudente, equilibrada no meio de todo o quadro que temos visto? Porque não tem conseguido manter a calma, não tem conseguido fazer daquilo que a sua palavra, muitas vezes a palavra que sai da sua boca, ela ser real na sua vida, nos atos. Eu confio em Deus, mas na prática não age como se estivesse confiando. Aquela mulher, ela estava extremamente preparada para lidar com as ameaças, até porque ela sabia o marido que ela tinha, ela sabia como era o homem que ela vivia. E querido, isso nos dá uma lição muito grande, que nós devemos viver preparados para momentos de ameaça, para momentos de guerras. Querido, presta atenção. Todo reino, ele tem um exército. Seja tempo de paz ou tempo de guerra, ele tem um exército. Porque se houver um tempo de paz e de repente o inimigo se levantar, ele está pronto para a batalha. Logo o cristão, ele deve viver preparado para que quando chegar más notícias ou chegar notícias inesperadas, ele saiba lidar com elas. Ele tem a prudência de enxergar as situações que estão à sua volta. Provérbios 16, verso 21, Salomão escreveu que o sábio de coração é considerado prudente, e quem fala com equilíbrio promove instrução. Porque é uma característica do prudente falar de maneira branda. E a sua palavra traz instrução para aquele que ouve, traz orientação. Porque há no prudente uma coisa muito clara que é chamada discernimento. Mas toda pessoa que não consegue ser branda na palavra, o que a palavra diz? Que a palavra dura suscita ira. E foi exatamente o que aconteceu com Davi. Ele ficou irado por conta das palavras.
Quantos pais não têm sabedoria para falar com os filhos e suscitam ira na vida dos filhos, e sem perceber afastam os filhos deles mesmos? Quantos empregados não têm prudência nas palavras quando falam do seu patrão, do seu empregador, sem perceber aqueles que estão na volta, de repente perdem uma porta de emprego por conta de não saber o que falam? Nós temos que ser prudentes em tudo o que nós fazemos. Amém, amados? E Abigail ali, querida, ela ouve a ameaça na sua casa, ela resolve agir. Amém? O que nos leva à segunda característica do seu caráter, que é a sabedoria. Nós vemos que Abigail era uma mulher extremamente sábia. E o que a Bíblia fala sobre a mulher? Quando ela é sábia, ela edifica a sua casa. Quando ela é tola, ela derruba a casa com as suas próprias mãos. Ou seja, está na mão da mulher manter o equilíbrio da casa. Amém, minha irmã? Você gostou quando eu falei que você era obra perfeita, obra-prima de Deus? Agora entenda que é a tua responsabilidade, né? Já com você obra-prima, manter o equilíbrio da sua casa. Amém? Isso é importante. Presta atenção, querido. Ao saber, Abigail, que Davi já estava vindo a caminho, e que o mal que estava ali traçado para sua casa era um mal grande, era um mal tremendo, que traria uma consequência sobre toda a família, ela começou a agir rápido. Ela chamou as pessoas que trabalhavam na cozinha, ela chamou as pessoas que poderiam ajudá-la. Querido, presta atenção. Uma pessoa que é sábia, ela consegue enxergar as saídas. Por quê? Ela consegue manter a calma, mesmo em meio a situações de crise. Há algo que eu gostaria de dar para você como exemplo. Houve anos atrás um incêndio num teatro. E, querido, todo teatro, presta atenção, todo teatro hoje tem porta de pânico. O que é porta de pânico? Aquela porta que tem uma barra, qual que você empurra, ela já abre, ela destrava. Todo teatro, cinema, é obrigatório que haja placas de saída com iluminação, para que elas se acendam. Elas não são iluminações que são dependentes da energia elétrica para acender. Então, se a energia acontecer alguma coisa, elas acendem, há uma bateria nelas, amém? Para que as pessoas possam enxergar. Mas olha como que é o ser humano. O ser humano, quando fica nervoso, quando fica desesperado, quando quer salvar a sua própria pele e não presta atenção, não há nele, querido, essa questão da prudência, não há nele essa questão da sabedoria, e ele entra em desespero, ele não enxerga a porta de saída, mesmo que ele esteja com a ponta do nariz encostado nela. Não enxerga. E naquele teatro, querido, teve pessoas que morreram por conta da fumaça, porque tentaram entrar em qualquer porta, procurando uma saída. Mas por outro lado, houve pessoas que conseguiram sair, manter a calma, porque enxergaram lá onde estava escrito lá, saída. E mesmo com a preocupação, mesmo com a iminente situação de um perigo de morte, eles conseguiram chegar até a saída. Querido, Abigail era uma mulher assim. Ela conseguiu enxergar a saída naquilo que foi relatado para ela. O que Davi pediu para Nabal? Alimento. O que eles querem é alimento. Vamos preparar, pega as panelas, meninas, vem me ajudar, vocês me ajudam a picar. Pega lá os cereais, pega as frutas, vamos preparar as coisas. Olha, pega os jumentos, prepara os jumentos lá, sela os jumentos, prepara a carga. Vamos ir de encontro a Davi, antes dele chegar até nós vamos para lá. Ela enxerga, querida, a saída. A sabedoria nos leva, querido, a enxergar aquilo que muitas vezes está diante de nós. Aí quando a pessoa é assim e consegue enxergar, a gente fala, nossa, a pessoa, meu Deus, é acima da média. Não, simplesmente é uma sabedoria de Deus. É um conjunto da prudência com a sabedoria do céu sobre a nossa vida. Amém, amados? Ela prepara o alimento. Ela coloca tudo sobre os jumentos. E ela não fica esperando Davi chegar. Ela vai até o encontro. Porque quem tem sabedoria de Deus, querido, sabe que há situações que não adianta esperar, tem que resolver. Quem tem sabedoria de Deus sabe que tem situações que não merecem uma atenção tão grande que nos façam perder o sono. Quem tem sabedoria de Deus sabe que se há uma ameaça, algo para ser resolvido, tem que ir até lá e resolver de uma vez, para você não ficar carregando essa carga. E Abigail coloca ali a carga sobre os jumentos, e ela vai em direção de Davi. Se você pegar o primeiro livro de Samuel, capítulo 18 ao 22, você vai ver que Abigail está indo numa direção, e na direção contrária está vindo Davi.
com os 400 homens, porque ele deixou 200 cuidando da bagagem. Mas 400 homens com a espada na bainha, pronto para fazer estrago. Amém? E isso nos leva à terceira característica do caráter de Abigail, querido, que é a capacidade de conciliação. Isso é tremendo. Isso é algo que nós temos que buscar ter em nós. Aquela mulher, querido, ela sabia que Davi vinha com ira no seu coração, com desejo de vingança. Quem é este Nabal para falar dessa forma? Nós vamos acabar com ele, com tudo que é seu. O sentimento de Davi, como as coisas eram resolvidas naquela época, era não deixar nenhuma criança viva. Era assim que eram resolvidas as coisas naquele tempo. Era esse sentimento que tinha. Davi ia, mas Abigail ia ao seu encontro. E esta capacidade de ser conciliador, o que é conciliador? É aquele que pacifica. É aquele, querido, que tem a capacidade de apaziguar. É aquele que tem a capacidade de acomodar, ou seja, colocar cada coisa no seu devido lugar. E isso era uma característica daquela mulher, amados. Uma mulher que não foi para fazer guerra, para jogar mais gasolina. E querido, tem vezes que as pessoas não têm sabedoria, o negócio já está pegando fogo, joga mais gasolina em cima. Você tem que saber a hora que você tem que se calar. Você tem que saber a hora que você deve falar, mas principalmente quando você tiver que falar, saber o que você deve falar. Você não pode ficar jogando mais gasolina onde já está pegando fogo. A Bíblia fala em Provérbios que dura coisa é viver com mulher briguenta, porque é exatamente isso. Uma mulher que está vendo as coisas pegando fogo e bota mais gasolina em cima. Ah, pastor, mas pastor só está falando de mulher? Não, homem faz a mesma coisa, tem homem que é do mesmo jeito, né? Sim ou não, barbudos? Tem os barbudos que é assim também. Amém? E aqui nós vemos que essa mulher, ela faz o contrário. Ela tem uma capacidade tremenda de conciliar, de colocar as coisas no seu lugar. E ela vai ao encontro de Davi com sentimentos totalmente opostos. Ela vai com o sentimento de paz. Ela vai com o sentimento de humildade. Ela vai com o sentimento de amor. Leia comigo, capítulo 25 de Samuel, a partir do verso 23. Diz assim: quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Foi Abigail que falou as respostas duras para o servo de Davi, para o mensageiro? Foi Abigail que mandou eles comerem lá no McDonald's e não comer ali? Foi Abigail que falou daquela forma dura com os mensageiros? Não. Mas ela toma uma postura dizendo assim: ó, a culpa foi minha. Eu não ouvi quando os mensageiros vieram. Era minha responsabilidade trazer o alimento, não do meu marido. Continua o texto comigo. Por favor, ele diz assim: toda a culpa é minha. Por favor, deixa a tua serva lhe falar. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dê atenção àquele homem. Nabal, ele é mau, ele é insensato, conforme o seu nome significa, e a insensatez o acompanha. Contudo eu, a tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que o impediu de derramar sangue e vingar-se com as suas próprias mãos. Que os teus inimigos e todos que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que a tua serva trouxe ao Senhor seja dado aos homens que o seguem. Esqueça, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente te fará um reino duradouro, que travas combate pelo Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. Presta atenção, querido, aquela mulher vai com uma sabedoria. Ela assume uma culpa que era dela, mas ao mesmo tempo ela traz lucidez a Davi a respeito da situação. Ela está dizendo: Davi, presta atenção, não compensa você sujar as suas mãos com esse sangue. Esse sangue depois vai ser cobrado de você lá na frente. Deus quer te dar um reino duradouro que você não terá culpa de fazer isso por conta de um sentimento de ira. E no capítulo 25 de Provérbios, verso 15, a palavra diz: com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até os ossos.
Abigail, com as suas palavras, trouxe para Davi novamente um senso de justiça, que por conta da ira e da raiva, parece que ele tinha sido cegado. Ele não estava enxergando que ele ia trazer consequência, ia sujar as mãos com sangue que não compensava. Que Deus era aquele que tinha feito justiça para ele até aquele dia. Ele não levantou a mão contra Saul, e Deus deu livramento contra Saul. Todas as batalhas de Davi foram trazidas em vitória, porque o Senhor era com ele. Ela está deixando claro: eu não estou defendendo o erro de Nabal, mas eu estou te dizendo que não compensa você realizar um outro erro para acabar com aquele primeiro erro. E queridos, acontece algo tremendo. Davi ouve as palavras de Abigail. Em Provérbios 12, verso 15, diz que o caminho do insensato lhe parece justo, mas o verdadeiro sábio ouve a opinião e os conselhos. E Davi ouve o conselho daquela mulher, querido, e ele para por ali. Ele recebe aquele presente que era o alimento, aquela refeição que foi levada. Ele com seus homens ali participam daquele jantar ali. E depois o Senhor faz justiça. Passa um tempo, Nabal morre. Davi se lembra de Abigail, a toma por esposa. Deus faz cada coisa se encaixar perfeitamente no seu lugar. Mas tudo isso só foi possível porque aquela mulher teve sabedoria. Porque aquela mulher foi uma mulher de caráter. Para nossas vidas, queridos, nós precisamos ser mais prudentes. Aprender a analisar mais, aprender a ouvir mais, aprender a ficar de boca fechada mais vezes, porque momentos de crise, problemas, dificuldades vão chegar, e nós precisamos, é necessário que sejamos prudentes para resolvê-los. Nós precisamos buscar em Deus sabedoria para enxergar as saídas, porque muitas vezes a saída está na nossa frente, e por conta do nosso ímpeto nós não conseguimos enxergar. Precisamos pedir para Deus a sabedoria para enxergar. E nós precisamos principalmente pedir para Deus essa capacidade de ser conciliadores, de sermos aqueles que trazem paz e não guerra. Sermos aqueles que têm sabedoria para acomodar as coisas, não para dividir as coisas. Querido, olha para a sua vida, olha para a sua casa. O que você tem promovido dentro da sua casa? O que a sua vida tem promovido nos lugares onde você está inserido? Há um mal que é iminente para a vida de todos. O inimigo sempre está aí para tentar trazer guerra, para matar, roubar, destruir. Mas cabe a nós, queridos, sermos aqueles que promovem a paz. E a palavra do Senhor, ela deixa muito claro que são bem-aventurados estes que são pacificadores. Que nós possamos buscar, querida, sabedoria em Deus, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Você que está precisando, querido, de ser mais prudente, de ter essa sabedoria, de ter essa capacidade de conciliação. Levante suas mãos onde você está, querido. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Amado Pai, nós oramos por cada uma dessas mãos levantadas aqui. E também por essas, ó Pai, que estão levantadas nos seus lares, ó Pai. Essas pessoas que estão na sala ou na cozinha da sua casa, mas estão acompanhando neste momento este culto. Ouvir essa palavra. E como estes que estão aqui no templo, estão com as mãos levantadas. Amado Pai, Teu Espírito Santo é aquele que molda o nosso coração e molda a nossa vida. Pai amado, nós pedimos perdão a Ti, porque dentro da nossa capacidade humana, muitas vezes nós temos sido imprudentes, temos agido por impulso, muitas vezes temos sido aqueles que promovem guerra em vez de paz. Te pedimos perdão em nome de Jesus, e pedimos que Teu Espírito Santo nos capacite, nos dê graça, para que possamos, ó Pai, a partir de agora, caminhar e viver de forma prudente. Em nome de Jesus, clamamos pela sabedoria do alto, para que possamos enxergar as direções que o Senhor tem para nós. E acima de tudo, Pai, nos capacita para sermos conciliadores, para sermos aqueles que promovem a paz, para sermos aqueles que têm as palavras, Deus, que apaziguam as situações, que mudam, Pai amado, o momento.
Mesmo que houver guerra no ambiente onde estamos, possamos ser aqueles que trazem a paz, em nome de Jesus. Eterno Pai, que nós possamos, ó Deus, ser capacitados pelo Senhor, e a Tua mão seja, Pai amado, sobre a nossa vida, e ela será reconhecida, oh Pai, reconhecida em nós e através de nós. Oramos assim no nome poderoso de Jesus, e aquele que crê e concorda, diga amém e amém, Jesus. Amém, queridos, aplausos.